Todo mundo gosta de ser um pouco rebelde às vezes. Mas alguns pequenos atos passivo-agressivos de rebelião que algumas pessoas cometem para derrotar o sistema são impressionantes o suficiente para que se considerem profissionais. De violadores de regras hilários à roupa mais arriscada já usada para trabalhar, vamos dar uma olhada nas pessoas geniais que venceram o sistema. Quando as regras não podem ser quebradas, as pessoas vão encontrar uma maneira de contorná-las, como este grupo de brasileiros, desfrutando de uma bebida depois que os legisladores locais proibiram que os bares colocassem mesas na calçada. Hey, eles não estão tecnicamente na calçada, eles estão acima dela. Então, abre uma gelada que eu já tô chegando. Em seguida, temos essa arte colorida. Depois que o proprietário os impediu de pintar as paredes do apartamento, os inquilinos foram criativos. Eles cobriram as paredes com tiras de tinta, dando um toque de cor especial, proporcionando um excelente ponto de partida para uma conversa, e tudo dentro dos limites do contrato. Ao cuidar dos seus próprios pequenos violadores de regras, você precisa mostrar a eles como se faz em primeira mão. Isso é exatamente o que esse pai fez, quando disse aos seus filhos para desenhá-lo deitado. 15 minutos de distração fácil e silenciosa é tempo suficiente para uma soneca, talvez ainda mais se colorirem. Essa próxima ameaça emergente ao sistema aprendeu bem os caminhos dos rebeldes e deixou sua mãe orgulhosa. Compartilhando a imagem no Twitter, Valerie Shrimp Han revelou como sua filha pegou um tubo de protetor labial velho e o encheu com queijo para comer na aula. Então, da próxima vez que alguém tentar te dizer que não é permitido comer, lanches à base de tubo talvez sejam uma saída. Agora, mais confusão em sala de aula. A solução que este aluno encontrou, quando tinha permissão apenas para levar anotações em apenas um lado do papel durante um teste. A beleza de colar uma folha de anotações com duas faces em uma tira é que, tecnicamente, ela só tem um lado. E como diz o ditado, tecnicamente correto é o melhor tipo de correto. Mas o melhor de tudo, quando esta foto foi postada online, um usuário da internet compartilhou sua própria história de rebelião contra uma regra unilateral. Alguém em sua classe escreveu uma página inteira de anotações em caneta vermelha, depois outra página em azul por cima. Ele apareceu para a aula com um velho par de óculos 3D e colocou seu plano em ação. Sempre que ele olhava pelas lentes vermelhas, todo o texto vermelho era filtrado, deixando apenas o azul, e vice-versa para as lentes azuis. Com 2 páginas inteiras disponíveis para o aluno inteligente, de acordo com o pôster original, o professor ficou tão impressionado com a engenhosidade que permitiu que fosse usado. E agora, em uma forma um pouco mais preguiçosa de dobrar as regras, que surgiu depois que uma classe de alunos foi solicitada a escrever um currículo e uma carta de apresentação para um super-herói como lição de casa. Embora muitos alunos provavelmente tenham se divertido muito escrevendo histórias cheias de ação, um deles escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o Groot. Escolhendo um personagem famoso por dizer apenas 3 palavras, o aluno demonstrou alta proficiência nas funções copiar e colar, sem mais. A usuária do Twitter, Kitty Cat Witch, descobriu que tinha um rebelde na família, depois de perguntar ao avô por que tantos de seus livros estavam embrulhados em fita isolante. Sua resposta: eu colo as capas para que pareçam uma bíblia e eu possa ler na igreja. Pura genialidade, com uma pitada saudável de blasfêmia. Às vezes, quebrar as regras pode salvar vidas, mas não há melhor exemplo disso do que Doug Lindsay, que ficou de cama por anos com uma doença não diagnosticada. Depois de inúmeras consultas, os médicos, efetivamente, desistiram de qualquer esperança de que ele ficasse melhor. Determinado a não se permitir morrer, Doug começou a ler todos os tipos de livros sobre doenças e o corpo humano. Ele acabou se tornando um especialista, apesar de não ter um diploma, e finalmente fez uma apresentação sobre sua doença em uma conferência médica. Mas para dar mais legitimidade às suas ideias, ele se apresentou não como paciente, mas como um homem da ciência. Com o seu impressionante conhecimento autodidata, ele conseguiu convencer as pessoas a ajudá-lo a estudar, e possivelmente até a tratar sua doença em comum. Doug foi bem-sucedido em ambos os aspectos e foi o pioneiro no desenvolvimento de uma cirurgia inteiramente nova para tratar sua doença. A cirurgia removeu as regiões internas da sua glândula adrenal, que, como ele descobriu que sua doença era causada por excesso de adrenalina, mudou sua vida completamente. Não mais de cama, Doug agora dá palestras e trabalha como consultor médico. E tudo porque ele foi ousado o suficiente para adotar uma abordagem única, depois que foi abandonado pelo sistema. Agora, uma ligeira mudança de direção. Às vezes, violar as regras pode simplesmente expor algumas falhas bem sérias em um sistema, como quando o youtuber Josh Peters decidiu abrir uma conta falsa de restaurante em um aplicativo de entrega de comida popular. Surpreso com a facilidade que isso poderia ser feito e com pouca autenticação e verificações de qualidade, Josh logo se viu inundado com pedidos.
Só que as refeições do restaurante eram, na verdade, refeições de micro-ondas compradas num supermercado abaixo do apartamento de Josh, aquecidas às pressas no micro-ondas de Josh e revendidas com preços extremamente inflacionados. As refeições transitavam do apartamento dele ao entregador de bicicletas lá embaixo. A louca aventura provou como é assustadoramente fácil derrubar o sistema de comida online. No entanto, depois de provar o seu ponto, Josh e seus amigos fizeram a coisa certa e devolveram todo o dinheiro aos clientes. É sempre bom manter a classe ao derrubar o sistema. Um caso semelhante ocorreu em 2019, quando o jornalista Simon Doherty entrou em 3 festivais de música em 3 dias sem comprar um único ingresso. Como? Pelo poder de alguns figurinos e muita confiança. Simon localizou as entradas dos funcionários de cada local do festival e se aproximou deles em trajes adequados, acenando pulseiras e cordões falsos conforme necessário. Sua bolsa cheia de fantasias incluía de tudo, desde jaquetas de alta visibilidade a aventais e até um par de fones de ouvido antigo para quando ele quisesse imitar um DJ. Com o poder da confiança, Josh mostrou como é fácil entrar em eventos de graça. Então, em vez de comprar ingressos para eventos, talvez seja mais sensato investir em um capacete, uma prancheta e alguns coletes de segurança. Para alguns indivíduos, ser capaz de fazer suas próprias coisas sem restrições por regras absurdas é uma parte importante de ser educado. Isso é exatamente o que o príncipe herdeiro do estado malaio de Johor tinha em mente quando foi criticado pelo ato amigável de apertar a mão de mulheres. Seus críticos achavam que seu comportamento era uma forma inadequada de um homem interagir com as mulheres, algo que o príncipe, por sua vez, achava totalmente ridículo, e ele respondeu de maneira apropriada. Ele lançou um vídeo dele obedecendo a essas regras novas ridículas com a agressão passiva de alto nível para zombar de seus críticos, com a mão do Hulk, a melhor e única maneira de ridicularizar alguém profundamente. Voltando um pouco no tempo, existem poucos atos mais simbólicos de derrotar o sistema que escapar da prisão. E por volta dos anos 1800, para o bandido australiano Joseph Jones, fugir da prisão era uma espécie de hobby dele. Ele fez tantas tentativas de fuga, muitas das quais foram bem-sucedidas, que o governo teve que constituir uma cela especial à prova de fuga para mantê-lo. O governador da prisão estava tão confiante em sua nova construção que foi ouvido dizer a Joseph: "Se você sair de novo, eu te perdoo." E bom, ele saiu de novo, lascando sua parede de cela, no estilo Shawshank Redemption. Sem surpresa alguma, quando finalmente o encontraram alguns anos depois, ele não foi perdoado. Indo agora para os Estados Unidos, onde muitas pessoas estão familiarizadas com os contos do lenhador Paul Bunyan e as estátuas do gigante que pontilham as estradas rurais americanas. Mas enquanto a maioria é vista carregando o machado icônico de Bunyan, esta é um pouco diferente. Isso porque os proprietários da estátua, a House of Doors em Connecticut, que abriga a maior seleção de portas dos Estados Unidos, caso você esteja se perguntando, tiveram que modificar as suas. Com as leis locais que proíbem a publicidade de estátuas tão perto da estrada, a House of Doors contornou o dilema, substituindo o machado de Bunyan por uma bandeira. Agora eles podem legalmente chamar a estátua de mastro de bandeira, um objeto que é permitido em praticamente qualquer lugar. O amor americano pela bandeira não conhece limites. Às vezes, quando se trata de derrotar o sistema, se você pode, então você deve. Essa é uma mentalidade inteligente que uma usuária do Twitter adotou quando ela e seu parceiro falsificaram uma proposta para ganhar uma sobremesa grátis em um restaurante. Funcionou, e prova que uma aliança de casamento de plástico deve definitivamente ser adicionada a qualquer bolsa de batedor de sistema. E por que limitar esses acessórios a objetos? Esse cara criou um terno virtual para ser usado como um filtro em chamadas de vídeo, o que para seu designer significava não ter mais que colocar uma camisa nas videochamadas com seu chefe. É meio genial, mas no caso de falhar mesmo por um milissegundo, o chefe verá uma cena que nenhum dos dois gostaria que fosse compartilhada. Agora, algo menos cabeludo. Com essa pequenina vestida de roxo, que rebateu com malícia genial quando disseram que ela não podia pisar na grama para colher flores. Não há discussão. Quer dizer, os pés dela estão claramente fora da grama. Com crianças encrenqueiras como essas por perto, não é de se admirar que jardineiros como esse estejam ocupados. Mas o sistema comum de encher o regador, regar, encher a lata de novo, foi totalmente virado de cabeça para baixo por esse sujeito engenhoso. Tendo criado algo que é em partes iguais uma fonte de água e economizador de tempo funcional, acho que esse cara pode ser mais adequado para uma carreira projetando máquinas por Tom e Jerry. Algumas crianças facilitam a vida do jardineiro ficando em casa e jogando videogame, mas a mãe de uma criança estava cansada de ver seu filho desperdiçando um lindo dia de verão. Então, ela deu a ele instruções para ir brincar com seus amiguinhos lá fora, que ele interpretou um pouco literalmente. Não é o ideal, mas pelo menos ele vai ganhar um pouco de vitamina D. Esse sujeito adotou uma abordagem igualmente interpretativa para o check-in da bagagem, tendo claramente se cansado de pagar preços ridículos para despachar bagagem. Com a ajuda de um pé cuidadosamente colocado para levantar sua bolsa e diminuir o peso registrado,
Seu futuro parece destinado a alturas ainda maiores do que o voo que ele está prestes a embarcar. Mas nem todos os destruidores de sistema trabalham sozinhos. Algumas tentativas de derrotar o sistema exigem um esforço conjunto. Esse tipo de unidade rebelde foi vista na China, feita por crianças presas em quarentena, cujo dever de casa estava sendo atribuído por meio de um aplicativo. Os alunos perceberam que, se inundassem a página da loja do aplicativo com avaliações negativas suficientes, eles poderiam retirá-lo da loja de aplicativos. E nenhum aplicativo, é claro, significava nenhum dever de casa. Assim, crianças em quarentena de vários distritos se uniram, inundando a página da App Store com mais de 15 mil avaliações de 1 estrela em um dia. Por incrível que pareça, as crianças conseguiram diminuir a classificação do aplicativo de 4,9 para 1,4 durante a noite. Mas, infelizmente para eles, e felizmente para os desenvolvedores do aplicativo, não foi o suficiente para ser removido. Nem todas as tentativas de vencer o sistema são bem-sucedidas, mas essa foi certamente um esforço valoroso e digno de reconhecimento. Agora, de um fracasso a um incrível sucesso, com este grupo de torcedores iranianos se divertindo no estádio Azadi, em Teherã. O que há de tão rebelde sobre esses caras? Em primeiro lugar, de acordo com a lei iraniana, nenhum desses homens deveria estar no estádio. Por quê? Porque as mulheres não têm permissão para assistir a jogos de futebol no Irã, e esses caras na verdade são meninas. Com disfarces bastante convincentes, elas conseguiram se infiltrar em uma partida da Pro League do Golfo Pérsico, sem que fossem detectadas. Considerando a famosa punição extrema do Irã por esse tipo de coisa, acho que essas crossdressers amadoras poderiam ser seguramente chamadas de violadoras do sistema mais ousadas do ano. Parabéns, senhoras, digo, senhores. E aí, qual dessas maneiras de quebrar o sistema você mais gostou? Conta pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.